Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e se corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 20.000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1.000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, no caso a pé. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eclaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Deixa aí aberto nesse texto, não precisa ler, nós leremos depois. Amém. Diga-se comigo, coloca a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, fala o meu coração, através da mensagem dessa palavra. Que a tua vida seja abundante como o rio no meu coração, na minha vida e por onde eu passar, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. O nosso tema hoje é: o segredo está no movimento das águas. Deus deu ao profeta Ezequiel uma visão de restauração. E aqui o profeta vê o templo e uma fonte de água que jorrava do limiar do templo, saía do templo. Mas interessante que nessa visão é que a fonte de águas vivas que sai do templo, a fonte sai do templo. Você sabe que quando jorra uma fonte em um lugar,
a água ela é tão mínima, ela é tão pouca, quando tem uma fonte. E ali naquela fonte a água começa a sair, e a água ela vai aumentando. Ela vai aumentando de tal maneira que ela transborda e ela vai se transformando num grande rio. E as águas se transformam no grande rio que sai do templo, e ela vai andando pela cidade, vai se movendo por toda a cidade. E por onde essas águas, na visão do profeta, essas águas passavam, ali havia vida. Onde estava a morte vinha a vida, onde havia destruição havia restauração, renovo. O rio era um rio que curava, que sarava, que trazia vida onde havia morte. Você pode dizer amém? Queridos, no templo começava a fonte das águas, e ali era o início de tudo. No templo, na fonte, mas era o início, mas não era a finalidade de tudo. Era o começo, mas não era o fim de tudo. Ali apenas começava e depois prosseguia para fora e passava por muitos lugares. Ali era no templo o início essencial. Ali havia a fonte das águas, mas não era o fim ou o propósito final do destino das águas. Se iniciava ali, mas as águas elas aumentavam e elas iam além do templo, alcançando várias partes da cidade, em vários lugares. As fontes das águas começavam ali no templo, mas não se encerrava ali, pois continuava para além dali, para adiante. Diante dessa revelação que o profeta Ezequiel teve, nós aprendemos algumas coisas para nossas vidas hoje. Nesse texto é respondido pelo Novo Testamento quem somos nós como cristãos. Quem é você como cristão? Então o Novo Testamento nos ensina duas coisas sobre quem é o cristão. Primeiro, que os crentes no Evangelho é um templo, casa de Deus. Todos aqueles que receberam a mensagem do Evangelho, a palavra do Evangelho, se tornam a habitação de Deus, casa de Deus. Pedro apóstolo, ele chega a dizer que nós, os que cremos em Jesus, somos pedras vivas no templo em construção para a habitação de Deus. 1 Pedro 2,5. Nós somos pedras vivas, que está sendo edificado o templo para a morada de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos no Novo Testamento sobre o templo, que também dentro de nós, do templo, da casa de Deus, existe uma fonte de águas vivas. E essa fonte que está dentro do cristão, que foi feito a habitação de Deus, casa de Deus, como na visão de Ezequiel, essa fonte de águas vivas é o Espírito Santo que Jesus Cristo deu para todo aquele que nele crê. Você pode dizer glória a Deus? Essa fonte está dentro do cristão, daquele que creu no Evangelho. Jesus, ele nos fala em João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva do seu interior. E a explicação é, versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem.
Quantos aqui já creram em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor? Levante sua mão e diga glória a Deus. Recebestes que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isso aconteceu, a glorificação de Jesus, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele então subiu à destra do Pai, e ele derramou sobre os que creem, sobre a igreja, o batismo do Espírito Santo, e a partir daí, todo aquele que crê no Evangelho, que crê em Jesus, já tem sobre si a presença, o rio que flui dentro de si, o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, pegando a figura dessa visão de Ezequiel, em que ele vê o templo, a vida espiritual, nós aprendemos que a vida espiritual, ela tem base numa igreja local. A fonte, ela é de Deus, é o rio de Deus, mas ela começa no templo. Ela inicia no templo. Não tem como não associarmos isso com a igreja local, porque quando fala que nós somos a habitação de Deus, sempre é colocado no plural. Quando fala da habitação de Deus, fala de pedras vivas, muitas pedras, que constrói a habitação, o lugar da presença de Deus. O rio começa na igreja, pois ela é o templo, a igreja é a casa, a habitação de Deus. Existe vida dentro do templo vivo do Espírito Santo. Existe vida na comunhão e na adoração que a igreja presta ao seu Senhor e ao seu Salvador. E enquanto a igreja tem acesso e se torna adoradora, casa de Deus, aonde vem morar, habitar o Espírito Santo, nisso há um fluir. Nisso há um manifestar de Deus, quando o povo de Deus se reúne para adorar e para glorificar o seu santo nome. Paulo apóstolo, ele diz que onde o Espírito está, aí a liberdade. Coisas novas acontecem dentro da gente, no interior do cristão, daquele que abre o seu coração. Coisas novas acontecem, porque o Espírito Santo se manifesta em nosso meio. E o Salmo 22, se não me falha a memória, ele diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você pode dizer glória a Deus? Em Tessalonicenses, capítulo 5, 19 e 20, nós lemos isso ontem na vigília, vamos reler agora. Diz assim: não apagueis o Espírito, não desprezem as profecias. Não apagueis o Espírito. Sim, a vida deve existir para dentro de nós e fluir entre nós. Mas se ficar só nisso, só dentro do templo, dentro de nós e entre nós, teremos vida. É vida, mas será uma vida rasa. É vida, mas não será abundante. É vida, mas pouca vida. É vida, mas não é uma vida que transborda. Se essa vida, se ela ficar apenas como fonte na sua origem, se ela não vazar, se ela não fluir para outros lugares e para outras pessoas. No versículo 3 de Ezequiel 47 diz que as águas davam nos artelhos, ou nos pés, ou no calcanhar. Havia água, a fonte começava a jorrar, mas era água rasa. Se as águas parassem ali, se a história terminasse ali, haveria água, mas água rasa. Quando nós, como templo de Deus, habitação de Deus,
nos contentamos apenas com a experiência íntima, a experiência interior, nós vamos ter vida, mas vida rasa, vida no diminutivo, vida menor. As águas, elas querem aumentar. O Espírito de Deus, Ele quer nos encher, nos transbordar, nos fazer fluir, nos fazer ir mais além, nos fazer experimentar mais da abundância. Mas para isso é preciso que as águas que começam dentro de nós, elas possam jorrar e alcançar outras pessoas além da própria igreja do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? E aqui nós vamos encontrar a relevância da igreja. Eu me lembro que quando eu era novo, mais novo, né? Eu ainda não terei 100 anos. Eu ouvia os pregadores falar relevância. Eu achava bonita essa palavra, só que eu não sabia o que significava relevância. Aí eu fui lá no dicionário, né? A importância, né? Então, a importância da igreja. Como um cristão e uma igreja se torna relevante na sociedade. Todos nós, irmãos, queremos servir para um propósito importante. Todos nós queremos ser de alguma maneira heróis. Queremos salvar alguém, queremos ser importante na vida de pessoas, de alguma maneira, principalmente das pessoas que nós amamos. Se nós pudermos, nós vamos fazer alguma coisa para poder ser importante na vida de alguém. Como é que nós podemos ser importantes na sociedade, como cristãos, como igreja? Então, irmãos, se é verdade que a fonte das águas se localiza dentro do templo, ou dentro da igreja, ou em cada cristão, isso também sinaliza claramente que elas só aumentarão, só jorrarão para fora de nós. A abundância só é abundância quando jorra, quando espirra, quando respinga, quando ela flui para além de nós. Então, quanto mais as águas estão dentro de nós forem longe, mais o templo individual e a igreja fará sentido. Quanto mais nós levarmos essas águas a outras pessoas ao nosso redor, distante de nós, quanto mais isso acontecesse, houvesse fluir através de nós, fará sentido a nossa existência, será importante a nossa existência, terá um propósito a nossa existência como cristãos individuais e como igreja do Senhor na localidade. É preciso fluir, é preciso ir mais além e mais distante. No versículo 5 de Ezequiel 47, e mediu mais 1000, e era um rio, era uma fonte, mas agora mede e já é um rio, que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. As águas começaram rasas, mas agora já se torna águas caudalosas, rios, águas profundas, que não se deve passar a nado, que se deve passar a nado, rio pelo qual não se podia passar a pé, se transformou em muitas águas. Irmãos, o templo, a igreja, ela é essencial, porque dentro dela inicia as fontes das águas vivas. Mas isso só terá importância se as águas vivas que há dentro de nós jorrarem para fora. E quanto mais longe alcançar, mais relevante será. Alguém disse que a igreja, ela começa segunda-feira.
ela não começa no domingo, ela começa na segunda-feira, quando os cristãos, eles vão indo ao seu trabalho, aos seus negócios, quando eles vão viver o dia a dia. Ali deve haver o fluir daquilo que jorrou da fonte no domingo à noite, daquilo que experimentou da fonte no domingo à noite. Deve então fazer a diferença na segunda-feira em diante, no meio da sociedade. Como estou entendendo, diga glória a Deus. Queridos, o propósito da água, da fonte do Espírito Santo dentro de nós é fluir em abundância, pois onde ela for, essa fonte for, por onde essas águas passarem, gerarão vida ao seu redor. É isso que Deus quer fazer através de nós, quando coloca dentro de nós essa fonte do Espírito Santo. É para que cure os feridos, para que sare, para que haja um fluir dos céus, do reino de Deus, da graça de Deus, alcançando e transformando vidas. Você pode dizer amém, querido? No versículo 7 diz assim, de Ezequiel 47: e tendo eu voltado, eis que a margem do rio, então se formou tantas águas, que se formou um rio, e aí apareceu as margens. Havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro. Ali não havia vida, ali não havia árvores, mas quando as águas vieram dos dois lados, começou a brotar vida. A vida de Deus, onde chega, aonde a morte começa a ter vida, aonde há briga, aonde falta paz, aonde falta o amor, quando vem os rios de Deus, quando vem as águas de Deus, acontece cura, acontece transformação, acontece libertação, há novidade de vida. Queridos, a vida abundante que Deus tem para você, ela é vivida para fora. A vida de Deus que está em nós só será relevante se transbordar e alcançar outros. Esse é o sentido do propósito de existir a fonte de águas vivas dentro da igreja ou de nós. Em Marcos 10:45, o Senhor diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus, que veio para servir. Terceiro, as águas dentro de você, elas precisam se movimentar. As águas dentro da igreja, elas precisam se movimentar. Queridos, as fontes de águas do templo que existe dentro de você tem o poder de dar vida, mas só se manifestará se for colocado em movimento. As águas que Deus colocou dentro de você só darão vida se jorrar, só darão vida se houver movimento. Elas não podem ficar no mesmo lugar. Se por algum motivo você não se mover, as águas que há dentro de você se transformarão em morte. Porque as águas paradas apodrecem e morrem. Por que a morte na vida de cristãos e de igrejas? Porque existe morte. Porque as águas estão paradas. Elas existem, elas estão dentro de você. Quando você creu, você recebeu o Espírito Santo, mas as águas estão paradas dentro de você. Deveria fluir a vida de você, mas porém está fluindo a morte, porque as águas estão paradas. Você tem o Espírito Santo, mas você apagou o Espírito Santo dentro de você.
Como diz o título de um dos livros do escritor Francis Chan: Espírito Santo, o Deus desconhecido. Queridos, por que existe o Mar Morto? Porque ali as águas pararam. As águas não se movimentam no Mar Morto. Elas não seguem um fluxo. O Mar Morto é lá no Oriente. Existe esse lugar. As pessoas, elas chegam lá e é tanto sal que elas flutuam, elas deitam de costas, elas flutuam sobre aquelas águas. E as águas, elas não se movimentam. E o mar é chamado de morto. Tem água, mas está morto. Águas mortas. Queridos, se apagou de si mesmo a presença do Espírito Santo. A fonte não jorra mais. As águas paradas apodrecem e matam. Águas paradas perdem o seu poder de dar vida. Águas paradas perdem o seu valor. Ninguém vai beber dessa água. Ninguém vai querer realmente se limpar nessas águas. Águas paradas perdem seu valor, sua essência e propósito. Não vai gerar vida como se espera. É água, mas não gera vida, mas sim a morte. Sem o Espírito Santo estamos mortos. Eu quero repetir isso. Sem o Espírito Santo você é um cristão morto. Sem o Espírito Santo a igreja é morta. Sem o Espírito Santo o ministério é morto. Sem o Espírito Santo nada faremos e nada seremos, porque não estamos vivendo, estamos morrendo. Se não permitirmos que o Espírito de Deus viva, se mova através de nós, se mova em nossos corações. Queridos, o movimento dessas águas é a esperança para os cristãos mortos, para as pessoas que estão mortas. É as águas saírem do templo, é a fonte transbordar por toda a cidade. Essa é a esperança para que muitos possam viver, para que muitos recebam de volta a vida. Muitos cristãos estão desvinculados da fonte de águas vivas. Já não estão em comunhão e adoração como parte do templo vivo, da habitação de Deus, da casa de Deus. Não fazem mais parte. Você precisa entender algo nesse momento. Não haverá as águas dentro de você se você pensar que pode viver desvinculado da fonte do Espírito Santo e do lugar que Ele habita, a sua igreja. Se no fluxo das águas alguém achar que não precisa mais da fonte, e ele então cortar o fluxo, e ele vai então dizer: agora eu vou viver independente da fonte, da onde inicia a fonte das águas, eu vou viver desligado da fonte, não quero mais estar ligado na fonte. Essas águas, elas vão jorrar, mas elas vão se acabar logo, porque se desvinculou da fonte. Não se vive desvinculado da fonte, das águas, da comunhão com Deus, do Espírito Santo, da habitação de Deus, da casa de Deus, da igreja de Jesus. Não se tem condições de viver de fato e de verdade. A fonte, ela brota da casa. Eu volto a dizer, a fonte, ela brota do templo. A fonte, ela habita na casa. Deus faz morada na casa. É preciso estar ligado, vinculado à casa, ao templo, ao lugar da habitação, para termos vida. Quando entenderam, diga amém. Se você insistir em viver longe da fonte, da comunhão com a igreja de Deus, da adoração, você vai secar e morrer. Você vai ser um zumbi, um morto vivo. Você vai apagar o Espírito Santo de sua vida e Deus não falará contigo.
Porque lá diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 19, 20: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Quando se apaga o espírito, não há mais profecia para a nossa vida. Quando apagamos o espírito, não ouvimos mais a Deus. Quando apagamos o espírito em nossa vida, quando nos vinculamos da comunhão, da adoração ao Deus vivo, da casa de Deus, Deus não fala mais com a gente. Não há mais profecia para nós. Não há mais mensagem de Deus para nós. Apagou, o espírito está apagado. E eu pergunto para você nessa noite: você quer viver de novo? Você quer ser revitalizado na sua fé? Pare de andar com os mortos espirituais. Veja que se um cristão morto seguir outro, vão terminar fundando um cemitério. Vão formar um cemitério, um lugar só de mortos. Se você é um cristão vivo, se você é alguém que vive, por exemplo, na sua casa, leve a vida para a sua casa. Se na sua casa tem muita gente morta, mas você é o cristão vivo, que tem o Espírito Santo, então leve a presença de Deus para a sua casa. Ore na sua casa, louve a Deus na sua casa, faça o culto doméstico na sua casa. Apresente Jesus para a sua casa, fale de Jesus para a sua família. Fale das maravilhas do Evangelho no seu lar. Leve vida para a sua casa. Revitalize a vida de Deus no seu lar. Queridos, não se permita viver isolado, mas se ajunte ao lugar da fonte. Se ajunte à igreja de Jesus. Comece a andar com outro crente vivo. Comece a andar com outro cristão cheio do Espírito Santo. E se você está fraco, você vai ser fortalecido. E se você está desanimado, você vai ser reanimado. Comece a andar junto à fonte, com pessoas que não apagaram o Espírito Santo, com pessoas que têm comunhão com Deus. E você vai ser revitalizado, e você vai ser renovado. E em pouco tempo, você também será uma fonte que vai jorrar, que vai transbordar e vai abençoar outras pessoas e outras vidas. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus. No versículo 9 diz assim: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrare estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entre este rio. Diga glória a Deus. Queridos, a grande possibilidade de que as águas que jorram dentro de você, em comunhão com Deus, que por meio dessas águas, elas venham estar movimentadas pelo Espírito Santo, de tal maneira que muitos esfriados serão aquecidos, que muitos enfraquecidos serão fortalecidos, que muitos mortos viverão através dessas águas que correm, que jorram dentro de você. Glória a Deus. Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Diga glória a Deus. O que é esta vida que as águas geram? Presta atenção. O que é essa vida que as águas geram? As águas que se movem, que se espalham, dão vida. Onde ela passa, farão as águas parar a se moverem e voltarão a viver. As águas estão paradas, mas aí as águas vivas, elas passam ali, e elas levam junto aquelas águas que passam a viver também. Olha aqui para mim. Não pense nas coisas espirituais
como se fosse algo somente para dentro. Olha aqui para mim, por favor. Não pense no Evangelho como se o Evangelho fosse algo só para você, só para o seu coração, intimista. Não. Irmãos, nós somos chamados a adorar e a ter comunhão com Deus e com a sua igreja. Mas eu quero dizer para você que a vida cristã não se resume somente a isso. O que eu estou dizendo hoje, que a comunhão, a adoração com Deus, o falar em línguas, o ser batizado com o Espírito Santo, o ter visões do céu, é fundamental, é essencial, é importante na nossa vida. Devemos querer, devemos desejar, mas é só o começo, é só o início da fonte. Eu volto a dizer, é só aonde a fonte começa a jorrar, não é o final, não é o objetivo final, não é de maneira nenhuma. Então, queridos, a presença do Espírito Santo que está dentro de você, você precisa colocar essa presença em movimento. Você precisa movimentar as águas de Deus que há dentro de você, os dons de Deus que há dentro de você, a unção de Deus que Ele colocou dentro de você. Você precisa movimentar essas águas, porque Deus quer que você tenha uma vida abundante, e isso só será possível se houver esse transbordar de Deus dentro de você. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, eu quero encerrar essa reflexão com você nessa noite, dizendo 3 coisas que acontecem quando as águas jorram através do cristão que se movimenta. Segundo Ezequiel, 3 coisas, quero concluir dizendo essas 3 coisas. Número 1, primeiro, salvação e cura de almas. As muitas águas que se movimentam despertam pecadores para Cristo. As águas sim começam no templo, mas elas vão aumentando para fora, para longe, para outros lugares, dando vida por onde passar. Isso quer dizer que muitos que estão mortos espiritualmente viverão através do movimento, da presença e da unção do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Segundo, crescimento numérico da igreja. Eu quero falar isso. Se o mover do Espírito Santo está acontecendo, e essas águas geram vida por onde ela passar, e se pessoas vão se arrepender e vão ser salvas, vão ser curadas por Jesus, naturalmente haverá um crescimento numérico da igreja. No versículo 10 diz assim: será também que os pescadores, nós somos pescadores de homens, de vidas. Veja bem, será também que os pescadores estarão em pé junto dele, das águas, desde Engedi até em Eclaim. Haverá lugar para estender as redes. Estender as redes, pescar de rede, irmão Cláudio. Pescar de rede. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, e em multidão excessiva. Em multidão excessiva. Grande pescaria, pescaria com rede. Crescimento numérico da igreja. Terceiro, a igreja se levantará em ministérios essencial ao de fora. O rio, ele foi passando, formando as margens. Do lado direito, do lado esquerdo, de onde o rio passava, as árvores cresciam e davam muitos frutos. Aonde o rio ia passando, ia sendo gerado vida.
Queridos, nós como cristãos, a igreja, por onde a igreja for, por onde a igreja passar, a igreja que não apagou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai gerar vida, vai gerar transformação. A igreja produzirá frutos que alimentam os famintos, obra de misericórdia, e folhas que se tornam remédios e que curam os doentes, ministério de transformação e cura interior e cura física também. Isso quer dizer que os que recebem levam dentro de si mesmo essa água, essa fonte. E essa fonte alimenta e cura os doentes, os necessitados. Quando a igreja age, quando a igreja se move, quando a igreja vai aonde estão os necessitados, quando a igreja está aberta para atender os necessitados, aqueles que necessitam de Deus, da sua salvação, da sua graça, do seu reino e do seu poder. Eu quero nessa noite fazer um apelo para você. Não apague dentro de você o Espírito Santo, mas deixe o Espírito Santo estar vivo dentro de você. Deixe essas águas fluírem dentro de você. E se isso acontecer, você vai jorrar, você vai transbordar para abençoar outras pessoas. Abençoar com a salvação, com o testemunho, levando cura, levando suprimento, levando o reino de Deus por onde você for e por onde nós formos.